Conhecimento científico é a informação e o saber, que são o resultado de estudos e buscas constantes. De forma geral, ele é nasceu da necessidade do ser humano em conhecer como as coisas funcionam, como os fatos ocorrem, como é composto um determinado objeto e entre outros. Ou seja, é da natureza do homem se perguntar sobre tudo e não aceitar nada sem questionamentos. Logo, o reconhecimento de determinado fato, ele é o conhecimento produzido a partir da atividade científica, envolvendo experimentação e a coleta de dados, sendo seu objetivo demonstrar por argumentação uma solução para o problema proposto em relação a determinada questão. O conhecimento mítico é a forma que as primeiras populações humanas utilizaram para a resposta de indagações existenciais, como a formação do planeta Terra e a constituição da vida humana ou fenômenos naturais. Por exemplo, os Tupi-Guarani, que fazem dos astros relações com figuras humanizadas, como o deus Sol Tupã, que é irmão da deusa Lua Jace. Nos nórdicos, também há um olhar mítico na constituição da Via Láctea, por causa de uma constelação que lembra o formato de uma vaca. Ou seja, os seres humanos sempre vão buscar solucionar seus questionamentos, seja por qualquer tipo de conhecimento. Conhecimento filosófico é um tipo de conhecimento fundamentado na lógica e na construção ou definição de conceitos. O conhecimento filosófico é metódico, que tem como objetivo encontrar explicações válidas para os diversos problemas propostos. O conhecimento originado pela filosofia é um modo de interpretação da realidade que diferencia-se de outras formas de conhecer. Deste modo, podemos também perceber o que é o conhecimento filosófico a partir de sua distinção das demais formas de saber. Conhecimento filosófico não deve ser confundido com mitologia. O conhecimento filosófico surgiu justamente como a negação aos mitos. A mitologia trazia consigo uma gama de histórias fantásticas que davam alguma explicação para a realidade, fundamentada na crença e sem nenhum comprometimento com a lógica. O conhecimento filosófico nasce a partir do logos, que é em latim, que significa argumentação, lógica ou pensamento racional. A razão aponta contradições presentes nos mitos e tem a necessidade de um conhecimento lógico-racional que surge da filosofia. O conhecimento empírico está relacionado com o conhecimento popular. É um saber baseado na experiência cotidiana e nas observações sobre o dia a dia. Nele, uma experiência particular é tomada como regra e assumida como verdade. O termo empírico tem como origem a palavra grega empeiria, que significa experiência ou vivência. Por basear-se nessa experiência do cotidiano, o saber empírico está associado ao senso comum e compreendido como algo vulgar ou um conhecimento menor em relação às outras formas de conhecimento. O conhecimento empírico pode ou não estar em conformidade com outras formas de conhecimento. Pode ou não representar um fato. A ciência parte muitas vezes do senso comum para verificar sua validade ou decretar sua falsidade. Alguns exemplos de conhecimento empírico são saberes práticos, tradicionais, habituais, populares ou superficiais. Conhecimento religioso. O conhecimento religioso pode ser definido como um conjunto de crenças relacionadas com aquilo que a humanidade considera como metafísico, sobrenatural, divino, sagrado e transcendental, bem como um conjunto de rituais e códigos morais que derivam dessas crenças. O conhecimento religioso implica na crença de verdades obtidas de forma divina ou sobrenatural, e desta forma são geralmente infalíveis e cujas evidências sendo geralmente relegadas à fé ou crença pessoal. Assim, o conhecimento religioso se baseia em dogmas que não podem ser refutadas, nem submetidas à análise científica. O fundamento do conhecimento religioso é a fé, como já citado. As características do conhecimento religioso são: valor ativo, pois consiste em preposições e crenças definidas por diferentes doutrinas religiosas. Inspiracional, pois suas verdades foram reveladas pelo sobrenatural. Infalível e exato, pois não existe modo de provar e desta forma se torna inviável o questionamento em base real. Sistemático,
baseado em afirmações sobre origem, significado, finalidade e destino, como obra de um Criador divino. Exemplos de conhecimento religioso: cristianismo, hinduísmo e espiritismo.